Olha aí, gente, vamos aí para a continuação do nosso estudo sobre as cerimônias, né? É muito importante a gente saber que o Criador, ele não deixa o seu povo no escuro. Ele prepara todos conforme a boa vontade dele. Então nós vamos aqui estudar agora sobre a questão da nossa vida no calendário lunar. Como eu falei nos vídeos anteriores, nossa vida faz parte exatamente dos círculos de lua, né? Os círculos de lua. Então, é importante que a gente possa ter noção, especialmente os 144 mil. Por quê? Que o resto não importa, né? Então, vamos lá, vamos estudar, vamos entender as cerimônias, como ele deixou, para que todos sejam conscientizados. No vídeo anterior nós falamos para quem ficou as cerimônias, tá? A matança de animal, simbolizando Yahushua Homer Hushai, ela desde que a Adão saiu do jardim, que ela foi colocada em vigência, tá? Mas as cerimônias só vieram acontecer quando ele tirou o povo do Egito e levou para o Monte Sinai. Foi lá no Monte Sinai que o profeta Merhushua consagrou Arão e os filhos dele como sacerdotes e sumo sacerdote. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Isso é algo que as pessoas não levam a sério, que não procuram estudar para ter conhecimento. Mas Yahushua hoje quer que todos saibam desses fatos que ficaram no passado e que hoje eles são muito importantes para que as pessoas venham saber o que está acontecendo realmente nos últimos dias. Porque as mentiras tomaram conta do mundo religioso e as pessoas perderam a noção das coisas sérias e certas. Então nós vamos esclarecendo aqui aos poucos. Desde que as pessoas aprenderam no sistema católico a abominar o Velho Testamento, a deixar de lado e não levar mais a sério, porque eles chamavam de a Velha Aliança, o Velho Testamento. O Novo Testamento eles chamam de a Nova Aliança. Isso sem nenhum conhecimento do que estão falando. Porque na realidade a Velha Aliança nunca foi o Velho Testamento. E nem a Nova Aliança foi o Novo Testamento. A Velha Aliança tratava-se exatamente de uma lei chamada Lei Cerimonial. E essa lei era em torno dos sacerdotes, como já comentamos. A Nova Aliança, Yahushua colocou em torno dele. Ele diz: quando vocês fizerem, façam em memória de mim. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, se não me engano. Então, nós temos que aprender todas essas coisas, porque elas são a base da nossa salvação. Quem não se interessa de aprender o que é esses assuntos, pode ter certeza que eles nunca vão ter um êxito especial sobre o que é as normas de vida dos dias atuais. Então, o calendário, tudo está em torno do calendário. E hoje nós vamos comentar sobre as festas, tá? Mas será que essa questão da lei cerimonial estava dentro das festas? Sim, foram colocadas. Mas sabemos muito bem que a matança de animal foi só um nexo, né? Ele não vem desde o começo com os sacerdotes, porque só veio ter sacerdote lá no Monte Sinai. Então ninguém pode cobrar. Ah, não, tinha sacerdote no passado, Noa era sacerdote, Adão foi sacerdote. Não, eles faziam o trabalho de profeta e sacerdote. Mas no Monte Sinai, o Criador colocou agora a preparação para o nascimento do seu filho. Até porque o tempo não precisava se preparar daquele tempo todo. E ele, em sua sabedoria, ele colocou no tempo certo. Então lá no Monte Sinai foi preparado
chamada lei cerimonial, para que no futuro tivesse uma jovem pura para o nascimento do Mehushihai. E assim aconteceu. Então eu vou mostrar aqui no calendário como é exatamente as festas. Vamos lá. No capítulo 26 de Manial, do versículo 17 em diante, diz: os discípulos preparam o Pêssah. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Yahushua e lhes perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres o Pêssah? Ele lhe respondeu: na cidade. Deve ter um homem, ele falou para eles, e dizer-lhe, vai ter com um homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei o Pêssah com os meus discípulos. E eles fizeram como Yahushua lhes ordenará. Prepararam o Pêssah. Bom, isso aqui é muito importante. Yahushua, dessa vez, não foi tomar o Pêssah com os sacerdotes. Veja bem que naquele tempo as pessoas não imaginam que mesmo mediante tanta dissensão entre Yahushua e os sacerdotes, por motivo de rejeição deles, mesmo assim, quando era no Pêssah, ele estava lá para tomar o Pêssah junto com eles, porque ainda estava debaixo da lei cerimonial. E assim, nessa última Pêssah agora, não foi mais daquele jeito. Yahushua simplesmente mandou os discípulos prepararem o Pêssah na casa de um cidadão. Vai lá e fala com ele que me convém comer esse Pêssah junto com meus discípulos lá na casa dele. E assim aconteceu, tá? Esse Pêssah é um Pêssah já de mudança, já tem mudança nele. E a gente vai ver aqui os comentários do Pêssah. Enquanto comiam, tomou Yahushua um pão e consagrou e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado agradecimentos a Yahushua, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos, desta hora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso aqui é um relato especial, porque nesse momento está acontecendo exatamente algo que as pessoas nem imaginam. A preparação desse Pêssah já é uma preparação diferente. Se você observar, ele pega o pão, partiu, deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo. Mas o que era o corpo dele no passado? Era exatamente um cordeiro de 1 ano, tá? E a gente vai observar isso. Esse cordeiro era preso no dia 10 de Abib, certo? Ali, como ele era preso, também o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Yom Kippur, que eles chamam de Yom Kippur, mas no hebraico arcaico, a palavra dia tem que ser Yom. Então, dali em diante, até o dia 14º, os sacerdotes, sumo sacerdote e o cordeiro estavam em purificação. É isso que chamam o dia do perdão. Mas para quem era esse perdão? Exatamente para um cordeiro puro e para os sacerdotes, sumo sacerdote. Eles teriam que estar purificados para oferecer o sacrifício. E quem era o sacrifício?
era um cordeiro de 1 ano, que simbolizava Yahushua Mehushihai, o filho de Yahurim. Então, essas coisas muita gente não tem nem noção do que se fala quando a gente está falando desses assuntos. E assim, era o dia da purificação, começava ali, no dia 10 de Abib. Nesse dia, já estava marcado também o dia que seja para quando Yahushua fizesse essa cerimônia, encaixasse direitinho nessa mudança. E nós vamos, no decorrer do estudo aqui, mostrar como foi esses acontecimentos. Agora nós vamos falar dentro do calendário. Vamos ver aí. Veja aí aonde começa exatamente a festa do Pêssar no sistema novo, na nova aliança. Dia 10, expiação. Esse era o dia em que os sacerdotes entravam no Yom Kippur, como eles falam no popular, e um cordeiro era preso, cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula. Durante esses 5 dias ele era observado, ele ia do dia 10, 11, 12, 13 e 14, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Da mesma forma durava o Yom Kippur. Isso para fazer o sacrifício na lei cerimonial. No 14º dia, no pôr do sol, esse cordeiro era abatido já nas primeiras horas do primeiro dia da semana e era comido. O que sobrava dele era queimado, certo? E havia divisões dependendo de família, coisa assim. Quando o Salvador veio, no dia dele, ele toma o Pêssar no dia 10. No dia 10, exatamente, junto com seus discípulos, ele explica toda a situação da nova aliança para eles. Como a gente já falou, ele pega o pão, divide, diz: comam, esse é o meu corpo, quer dizer, não é mais um cordeiro de 1 ano. E pega o vinho, diz: bebais todos vós, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, certo? Depois de terminar, ele diz: quando vocês fizerem agora, façam em memória de mim, não mais da velha aliança. E em seguida sobe um Monte das Oliveiras, tá? Isso já anoitecendo. E aí, digamos que meia-noite do dia 11, já do dia 11 ele é preso. E para encurtar as conversas, ele vai para julgamento no Sinédrio. Lá quando o pai fala através dele, que eles perguntam, o sacerdote já cansado de ver, caçar a testemunha para poder matar o Salvador. E aí uns dizem: ele disse que ele destruiu o templo em 3 dias e reconstruiu. Isso aí não é digno de matar uma pessoa, não. Quero provas bem mais profundas. Então o sacerdote se vira para Yahushua e disse: homem, eu conjuro-te perante Yahurim. Ele usou o nome de Yahurim agora. Diz quem ser tu. E o próprio Yahurim responde na boca de Yahushua: eu sou Yahurim. Foi aí que o sacerdote rasgou as vestes e disse: pronto, ele agora está condenado, nada mais livra ele. Por quê? Porque ele disse seu próprio Yahurim. E eles iam apedrejar ele, mas alguém chama o sacerdote e diz para ele: olha, a gente não pode, nós estamos no Yom Kippur. Aí eles fazem uma reunião de emergência lá no Sinédrio, e aí o maquiavélico Caifás disse: eu sei quem vai fazer o trabalho para nós. E assim Yahushua já amanhece o dia na porta de Pilatos. Agora olhe para dentro do calendário que está aqui na sua tela. Veja bem que no dia 10 está aqui bem explicado que era o que? Dia do Pêssar que Yahushua tomou. E também dia do Yom Kippur, como eles falam no popular. Dia 11 é a morte, né? No 12:27. E ele fará uma firme aliança com muitos em uma semana, e na metade da semana encerra seu sacrifício e a oferta de manjares. Isso aqui é o que o profeta está falando. E eu fico com o profeta. Então, Lucas 23, do 54 ao 56, diz: era o dia da preparação e começava o Sheb Volialvo. E aí muitas pessoas pensam que esse dia da preparação era exatamente o 6º dia, que era do Sheb Volialvo semanal. Nada a ver.
é um chevoliar de lua, aqui está mostrando no calendário, no dia 12 é uma lua quarto crescente. Eles guardavam como se fosse o próprio chevoliar semanal. Então a preparação não era para o chevoliar do sétimo dia, mas sim o chevoliar do dia 12, era lunar. Esse foi o último que ele guardou. Então veja bem, está aqui, ó. Para cumprir essa profecia, nós vamos para Manial, Mateus capítulo 12, versículo 40. Ele diz: essa geração incrédula e adúltera me pede um sinal, e eu não vos dou sinal, a não ser o de Ialroná, que passou 3 dias com 3 noites no ventre do grande peixe. Assim também o filho de Ialrulim passará 3 dias com 3 noites no coração da terra. É claro que lá os imbecis trocaram o nome, botaram filho do homem. Que filho do homem, coisa nenhuma. O filho de Ialrulim, esse é o nome que merece honra. Então se cumpriu, ele morreu às 3 da tarde, no pôr do sol o Ial-Russef de Arimateia, o príncipe, tirou o corpo dele do madeiro. No pôr do sol ele já estava lá no descanso. As mulheres que vieram com ele da Galiléia viram aonde o corpo fora colocado, saíram para preparar aromas e bálsamo. Isso é outra história que a gente tem que contar, que eu nunca vi passar aromas e bálsamo num defunto que está com 3 dias no pó da terra. Então veja bem, e aí ele fica dia 12 no pôr do sol, fica dia 13 o dia todo e a noite toda, e fica o dia 14 no pôr do sol, já alta madrugada. Diz Lucas capítulo 24 versículo 1 que ele ressurgiu dos mortos, tá? É a ressurreição. E para isso agora começa o que? A festa. Ele vive, e Yahushua vive, dia 15. Isso no calendário lunisolar, código 7, tá? Que é na plenitude do tempo. E Yahushua vive, dia 15 é festa, é alegria. Isso costumava os Yahudins fazerem chorar durante 30 dias sobre os seus entes queridos. Com Yahushua foi diferente. Com 3 dias ele ressurgiu dos mortos. Agora a questão a irmã de Lázaro contemplou quando Yahushua ressuscitou seu irmão, e ela certa de que ele também ressuscitaria. Ela preparou aromas e bálsamo, disse: ele vai estar muito machucado, porque ela viu o sofrimento dele. E agora preparou aromas e bálsamo com a intenção de ungir ele quando ele saísse do sepulcro. E assim aconteceu. Ela tinha certeza de que Yahushua não ficaria preso no túmulo. Ele ressuscitaria, porque ele era a ressurreição. E assim, no amanhecer do dia, ela estava no sepulcro. Chorou, procurando onde estava o mestre. Quando de repente ele fala atrás dela: mulher, por que chora? Ela conheceu a voz: é o mestre. Mestre. Quis abraçá-lo. Ele disse: não me toques, ainda não subi para o meu pai. Eu faço o raciocínio de que ela estaria no seu período menstrual, porque tem um texto dizendo que outras mulheres já tinham se curvado aos pés dele. Mas eu fico meio intrigado com essa atitude. Mas o certo é que ele proibiu ela de tocar nele. Eu creio que seria que ela estaria no fluxo menstrual dela. E assim ele disse para ela: vai e diz para teus irmãos que eu vou estar com ele. Queridos, isso aqui é maravilhoso. Está tudo dentro do calendário. Nada pode acontecer que não esteja documentado. As coisas de meu rei é super organizada. Quem não é organizado é eu. Eu sou uma porqueira. Mas o meu rei faz tudo na plenitude do tempo. As coisas dele é tudo bem feitinha. Eu faço tudo que eu posso para organizar as coisas de meu rei. Mas eu sou muito mal. Eu sou mal organizado demais. Mas com certeza ele saberá passar tudo que ele quer para as pessoas. Aqui está, olha. Está aqui esquadrinhado. O calendário aqui está esquadrinhado dentro do código 7. Viu? Quem quiser aceitar, que aceite. Se não quiser, é problema seu. Não vou brigar com ninguém, nem vou forçar ninguém a aceitar.
mas essa é a Emeitiula, essa é a verdade que todo mundo quer, tá? Essa é a Emeitiula. Então daqui a festa rolou, a alegria rolou entre os Yalhudins de Yahushua, porque ele vivia, acabou-se a tristeza. E uma semana de festa, 15, 16, 17, 18, 19, lua cheia, está aqui no calendário. 20, ainda a lua saindo no horário 21, fim da festa. Acabou-se a festa, tá? E essa chama-se a festa da alegria, porque ele vive e vive eternamente, vive para todo sempre. Haluyalhu. Então, meus queridos, isso aqui é conhecimento que Yahushua tem me dado. Isso aqui não é história de Carunchia, não. Isso aqui é colocar as coisas deles em dias para nós, os 144 mil. Todos aqueles que querem a salvação têm que aprender essas coisas, têm que aprender a ver essas coisas dentro do calendário dele, tá? O código 7 aqui, não tem história de onça aqui não. Aqui não tem história de código 19, 200 códigos não. São 4 códigos que tem esse calendário. E esses códigos, um é o código semanal, 7 dias, o outro é o código de lua, 4, 12, 19, 27. Isso aqui tem uma história. O outro código é o código mensal, que é o 7531642. Ele faz parte do mesmo código do sétimo Yalmiú, do sétimo dia, como diz, né, no popular. E o outro código é o anual, 360 dias lunares. Não tem calendário feito por o nosso rei com 28, 29 dias, não. Ele só fez esse gabarito aqui. E nesse gabarito tem 7 meses, eles se repetem, tá? Eu não tenho conhecimento de um outro calendário feito pelo Criador que tenha outros gabaritos, que tenha outro. Ah, não, esse aqui tem 28 dias, esse aqui tem 29, esse aqui tem 31. Não, porque ele fez só uma lua e um sol. E essa lua, ela está na sombra de um planeta que faz 7 ciclos ao seu redor, tá? Ela só recebe o lúmen do sol 100% no dia 19, tá? Na rotação do calendário, no dia 19. Escutei um amigo meu dizer, muita ignorância, disse que a lua cheia, ela estava lá no Éden no dia 14 de maio, se eu não me engano, que ele falou. Digo, meu filho, você viajou na maionese, porque lá no jardim do Éden não tinha sol e não tinha lua e nem estrela. Lá era o resplendor de Yalhurrim que estava sobre nossos queridos. Então, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o horror de calendário que você está estudando. Joga fora esse horror de calendário. Você tem que pegar 2 calendários só. É o calendário lunisolar e o calendário de Gregório. Só para você descobrir aonde ele adulterou o calendário lunisolar, dizendo que estava mexendo no calendário de Júlio César. Quem é Júlio César para ter um calendário maravilhoso desse? Queridos, vou ficando por aqui e vou continuar esses estudos, porque ainda falta muita coisa a se explicar sobre o que é lei cerimonial. Maravilhas, maravilhas, Yahushua Homer Hushihai tem nos mostrado. Aí está o calendário, por favor, estudem, prestem atenção, se aprofundem, porque ele está explicando tudo sobre a festa do Pessah. Depois nós vamos explicar também sobre o Pentecoste, sobre a festa do 7º mês, que é a cabana, né? Vamos explicar sim, o Criador nos permitiu entender tudo isso. E a gente tem o maior prazer em poder passar para as pessoas, tá bom? Então, é uma questão só de prestar atenção. Está escrito, está tudo aí, ó. E o que não tiver, a gente coloca depois, porque o conhecimento não nos falta nesse assunto aqui. O Criador tem sido benéfico demais para conosco. Eu quero dizer para vocês que o próximo assunto é a continuação desse aqui. Nós vamos bem mais fundo, tá? Que Yahushua Homer Hushihai seja com todos e que o Ruhaurim do Altíssimo inspire cada um que vê esse material a ter o entendimento. Aminau.